Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. Javier Milei foi derrotado em eleição provincial em Buenos Aires. Acabou o governo do Milei? Acabou, mas 60 anos de peronismo. Sim. É o que querem que você acredite. Mas isso não é verdade. Não é verdade. A gente vai apurar direitinho esses dados. Exato. Então, cara, toda a grande narrativa é que o Milei sofreu uma grande derrota. É verdade, ele de certa forma foi derrotado. A expectativa para essa eleição há semanas atrás era que ele fosse melhor, mas recentemente o Milei tá tendo problemas de popularidade decorrente tanto da economia tá meio que dando sinais de, sabe, de... Não é fraqueza, mas menos confiança do que seria ideal. O combate à inflação deu uma estagnada, né? A qualidade de vida do argentino tomou-lhe um baque, né? Porque Pois o Milei executou cortes violentos E também tem um escândalo de corrupção bizarro da irmã dele que a gente vai explicar mais pra frente, que ainda tá em fase de investigação, ainda não foi confirmado. Sim. Mas isso abalou um pouco a popularidade do Milei e a performance dele na eleição foi pior do que era projetado. Esperado, né? Mas mesmo assim, Calma. pelo que a gente entendeu, a gente conseguiu apurar, não é como se a performance tivesse sido horrível, né? E a gente vai falar sobre tudo isso. Então, o negócio é o seguinte. Foi uma eleição provincial em Buenos Aires. Então, Buenos Aires é a capital da Argentina. Existe o Distrito Federal de Buenos Aires, mas existe a província de Buenos Aires. Cidade Caba, como a gente chama de Caba, que é a cidade autônoma de Buenos Aires. E aí você tem a província Lato Senso de Buenos Aires, que é aquele pedação ali daquela. É onde faz a curva mesmo do Rio da Prata. Exato, é isso Até o aqui. mapa, né? A Caba tá inserida ali, tem um recortezinho, né? Aí, beleza, você vê até que o Libertad Avança ganhou na parte mais próxima, né, propriamente. Mas enfim. E aí você tem o grande província. E aí, qual é a importância? 40% dos argentinos moram nessa porra. Na província de Buenos Aires. Exato. É tipo, é mais concentrado Muito, até do que o Brasil é em São Paulo, assim. Se você juntar cidade e província, é tipo a Argentina inteira, basicamente. Pois Aí é. tu vai ter outra cidade aqui, lá e tal, subindo ali, indo pros Andes, pelo Rio da Prata. Mas Pois é, mas enfim, vamos lá. O partido de oposição peronista da Argentina venceu as eleições legislativas na província de Buenos Aires nesse domingo, dia 7, então dia da independência do Brasil. Eles fazem eleições provinciais, deixando o partido governista do Javier Milei em um distante segundo lugar, segundo a contagem oficial provisória. Então, o partido peronista, que é a Fuerza Pátria, fez 47% dos votos e o partido do Milei, que é La Libertad Avança, fez 34%. Se eu não me engano, esse cara que levantou as porcentagens, esse Boltain Mara fala coisa sobre a Argentina, eu acho que ele mora lá e trabalha alguma coisa no mercado financeiro. indicação do nosso amigo Coluna do Rei, né? Grande abraço aí. Exatamente. Que é isso, Fuerza Pátria, que é o... Coalizão peronista. fez 47% dos votos e La Libertad Avança 33%. Cara, é uma derrota retumbante. Porém, é aquela história. Imagina, tem uma eleição provincial. Aí chega lá o resultado. Caraca, Bolsonaro é derrotado na Bahia. Você é tipo, qualquer brasileiro vai saber. Pô, ser derrotado na Bahia pro Bolsonaro, meio que o que você esperaria, sabe? Yeah. A Bahia é um lugar muito forte do PT, da esquerda, etc. O cara de direita vai performar mal. E a verdade é que, enfim, né, o grande expert argentina falou Grande Coluna que do Rei. é Buenos Aires, a província de Buenos Aires é um reduto forte peronista há décadas, entendeu? Não, mas a melhor forma de entender é justamente esse cara. A cidade autônoma de Buenos Aires é o coração mesmo da cidade, né? Onde foi fundada a Argentina propriamente, onde você tem toda a história. É também a parte mais rica da Argentina. Então, Sim. tem o distrito financeiro, você tem lá a sede de muitas empresas importantes, tem muitos bairros ricos, bairros chiques. Onde o brasileiro vai passear era em Caba. Só que ao redor, né, de todo esse desenvolvimento, você tem um desenvolvimento suburbano, né, dessa massa trabalhadora que acessava esse polo industrial que era Buenos Aires. E aí, indo lá mais pra longe, você volta a ter uns caras estancieiros, assim, volta a ter grandes propriedades, grandes casarões, porque tá tudo meio que no raio de acesso aí de, sabe, fluxo diário. E aí tem esse perfil, é uma província que tem um perfil um pouco complexo, mas que dá pra cravar, assim, com certeza que é tipo, cara, argentino trabalhador, classe média baixa. Esse é o perfil. Se você arredondasse, normalizasse, seria esse o cara que vota aí, entendeu? Exato. E esse cara é peronista, pô. Há décadas. Porra, Essa exato. era a base de apoio histórica do Perón, era essas pessoas. Eu acho até, cara, que tem uma má compreensão da natureza do peronismo, assim, que as pessoas tentam jogam certo. A própria Cristina Kirchner, junto no bojo do Lula, do Chaves, do Evo Morales, da porra toda. Ok, é tudo onda rosa, né? Mesmo type. Só que o peronismo, cara, é um fenômeno muito mais antigo, muito mais complexo. É tipo um pacto nacional. Eu acho até que o nome que eles escolheram pra coalizão dessa vez
fuerza pátria, o peronismo ele é meio que um pacto de classes na Argentina com um caráter nacional. A expressão kirchnerista, né, que é uma das reencarnações do peronismo, ele é propriamente uma coisa mais distributista, ele ficar dando gás, ficar dando água, subsídio pra quem é miserável, ficar trazendo imigrante pra caralho pra Argentina. Mas eu acho que o caráter que foi melhor expresso nessa eleição é assim, cara, eu quero a boa vida argentina mesmo garantida lá enfim, pela intervenção da mão do Estado. Eu quero uma economia menos punjante, mas eu quero uma economia que seja solidária, nacionalista, como os argentinos pensam, entendeu? Então, também um pouco de calma, falar, triunfo da esquerda e tal. Os caras nem de vermelho disputaram a eleição. Sabe? Pois é. E aí você vê a quantidade de votos. Aqui tá primeiro como foi a performance em 2025 e depois como foi a performance em 2023, que foi a última vez que essa eleição provincial rodou. Então o peronismo fez 3.800.000 votos, antes tinha feito 4.300.000, ou seja, o peronismo caiu bastante até, perdeu 12% dos votos. Lá a Libertad avança fez 2.700.000 dessa vez e tinha feito 2.300.000 da última vez, então subiu 15%. A grande diferença é que esse outro partido aqui, que era o partido meio que do Macri, ele meio que evaporou, basicamente, né? Não, isso é um terrível sinal, né? Quer dizer que, em parte, o Macri não conseguiu mobilizar o eleitorado dele, basicamente, né, cara? Meio que sumiu, assim, como fenômeno político. Evaporou, assim. Evaporou, e aí ele não... E aí, enfim, a sinergia entre esses dois grupos políticos foi muito baixa, então as pessoas não tiveram dispostas a embarcar no grupo do Milei. E aí abriu margem pro peronismo simbolizar uma parte muito maior do eleitorado no geral, que explica essa variação aí, né? Exatamente. As pessoas estão com muita sede ao pote para sepultar a experiência argentina, assim, né? Eu acho até conveniente, né? A quem serve isso, mas, sabe? Só não tem motivo nenhum. As pessoas estão pegando, tipo, uma eleição de província, uma eleição de midterms, em que o partido Milei tem ganho de voto, mas perde proporcional, tipo, mas retrocede proporcionalmente, escolhe uma província que é uma província que é um hotbed peronista. E em termos da composição da Câmara, esse gráfico aqui traz bem, que é o seguinte, Câmara atual, 38, por exemplo, os peronistas tinham 38, Aliança Libertad Avança 24. Puseram em jogo quantas foram disputadas efetivamente, quanto vai ter na próxima Câmara. Você vê, na Câmara atual, os peronistas tinham 38, na próxima vai ter 39, ganharam 1. Libertad Avança ganhou 7. E esse Somos o CR, que meu entendimento é a coalizão que teria os antigos caras do Macri, perdeu 9. Então, na prática, meio que não mudou... Até que ponto isso foi realmente ruim pro Milei, né? Porque antes eram os caras que eram mais do Macri, agora tem os caras que são mais dele. Tá tendo uma passagem, né, da tocha, né, pro Milei. O que eu sei é que o Milei considerou isso uma derrota, tá? Uhum. Então ele fez um pronunciamento falando que a gente não vai ganhar sempre, a gente tem que lidar com os problemas, etc. Por quê? Não é porque, caraca, a eleição foi horrível pra ele, é porque ele performou abaixo do que era a expectativa ele performar alguns meses atrás, que é por causa dos problemas eleitorais, mas é isso, longe de ter sido, meu Deus, uma catástrofe. Porra, acabou sabe? o experimento argentino, a Argentina rechaçou a proposta do Milei. Pelo contrário, né? Na verdade, tá consolidando um eleitorado que pode rivalizar com as alternativas peronistas. Cara, a gente tá vindo de uma Argentina que, sei lá, 10 anos atrás, a eleição presidencial era uma disputa entre peronistas. Entre visões diferentes do peronismo, entendeu? Os dois candidatos chegavam pro pleito e falavam, não, eu sou um peronista. Tipo, o neoliberalismo na Argentina, ele foi introduzido no governo do... Neoliberalismo, agenda, né? O ressurgimento do liberalismo dos anos 90. Foi introduzido por um político peronista, pô. Até o Collor argentino era peronista, entendeu? Então, cara, é um adversário formidável. Não dá pra tirar nem pôr disso, mas, porra, pois calma. É. E aí, esse Boltaid Mara também trouxe que, cara, essa foi a pior participação eleitoral na província de Buenos Aires desde o retorno da democracia. Então, nos Estados Unidos, eles gostam muito dessa métrica de voter turnout, né? Que é quantos por cento do eleitorado foi votar. Uhum. Isso é mais relevante em países que o voto não é obrigatório. Na Argentina, eu imagino que não seja, porque esses números são meio baixos. O Brasil, o voto é obrigatório, apesar... O voto é obrigatório no Brasil, mas ele praticamente não é, porque é uma multa muito pequena e que é muito fácil de pagar. Mas, tipo, você vê, na década de 90, papo de 80 e tantos por cento da população votava. Que é bizarro. E nos anos 2000... 77%, ficava girando aqui em quase 80%, e recentemente começou a oscilar, e dessa vez só, cara, 2/3 votou, assim, que é realmente muito baixo.
Isso confirma um pouco da impressão que a gente teve na Argentina esse ano, né? Mais cedo. E o muito da impressão era de um cansaço, assim, um lilismo extremo, principalmente dos mais velhos, né, cara? Dos caras que, tipo, estão passando por intempéries econômicas há, sei lá, 2 décadas já, né? Tem um pequena cabeça pra fora d'água no boom dos commodities ali, mas é uma sucessão muito grande de decepção. E os jovens, via de regra, geralmente tem baixo turnout, né, político, né? Então, difícil se engajar. Mas, enfim, a gente vai ler essa matéria aqui também, que ela é de antes da eleição, ela é do Estadão. Então a gente já sabe o resultado. O resultado é que o Milei meio que foi derrotado, pelo menos comparado com a que era a expectativa dele. Mas ela é boa porque ela dá um pouco do contexto e do que essa eleição significa pro final do ano. Porque aí no final do ano, propriamente, vai ter a eleição do Legislativo Nacional, que se o Milei for humilhado nessa eleição, aí vai pode destruir o governo dele, sabe? Enfim, então, Buenos Aires, o Conselho Eleitoral da província de Buenos Aires anunciou nesse domingo que 63% dos eleitores registrados votaram nas eleições. Então é isso, só 60% votou, que foi muito pouco. A participação surpreendeu previsões iniciais, indica que argentinos vão votar de forma massiva nas eleições nacionais, o que contradiz o que o cara no Twitter falou. Quem tá certo, não sei, 63% parece meio baixo. Mas o fato é, por que todo mundo tá falando dessa eleição? É porque ela é um indício de como vai ser a eleição legislativa nacional que vai acontecer no final de outubro. O pleito na província de Buenos Aires ganhou importância nas últimas semanas após um escândalo de corrupção que abalou o governo de Javier Milei, uma economia estagnada e um veto ao aumento de aposentados e pessoas com deficiência. Então, Milei, inimigo das pessoas com deficiência, a irmã dele, aparentemente, inimiga das pessoas de deficiência. Pois é, que tipo de maníaco, né, seria contra isso, né? Enfim. Serão eleitos, nesse pleito, 46 deputados e 23 senadores, beleza. Serão como os deputados estaduais no Brasil, mas num sistema bicameral. Então, igual os Estados Unidos, tem senador Congresso, dos estados, tem Senado Obama, estadual. Barack Obama, que tem que ser citado em todo episódio. Bobobongo, né? Ele era senador lá de, sei lá... Illinois. Na Argentina tem a mesma coisa. Enfim. E aí, você vê. Por isso o pleito se tornou uma disputa entre Milei e o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que é esse cara aqui. Ele é o principal peronista a suceder a Kirchner. Então, igual no... É um pouco diferente do Brasil, na verdade, porque no Brasil a gente tá muito preso ao Lula, né? Mas, por exemplo, você teve o Nestor Kirchner, aí ele passou a tocha pra mulher dele, aí a mulher passou a tocha pro Alberto Fernandes. Apesar do Alberto Fernandes ser meio que, supostamente, né, um kirchnerismo mais moderado, mesmo assim não foi tão moderado. Na prática não foi. Na prática não foi, ele se fudeu. E aí a tocha tava meio que em disputa. Tava em disputa entre esse cara e a Cristina Kirchner. A Cristina está presa, a gente fez um episódio sobre isso. Então é meio que natural que no próximo pleito presidencial a disputa seja entre o Milei e ele. O Cristina Kirchner que é presa por corrupção, inclusive, né? Então vamos falar de... né? Enfim. Pois é, a gente vai falar do escândalo do Milei, né? Mas, não é como se os peronistas também não tivessem os problemas dele. Pelo amor de Deus. Você ainda tá na Argentina, mas você ainda tá na América Latina, né, paizão? As pessoas têm péssimo hábito de roubar. Então, peronismo ganha espaço em meio à queda de popularidade de Milei. Até 15 dias atrás, várias das pesquisas de intenção de votos davam vantagens sem precedentes aos candidatos libertários, alinhados ao governo, em 7 das 8 sessões em disputa. O único local onde havia empate era o distrito número 3, o segundo maior em eleitorado e o maior reduto peronista do país. Então, sei lá, imagina, tipo, Brasil sem o Nordeste, isso aqui seria tipo São Bernardo do Campo, assim. Sabe? Tipo Camaçaria, assim, na Bahia. Mas problemas relacionados à economia e denúncias de corrupção prejudicaram a popularidade do governo. Sondagens contratadas pela administração de Milei apontam empate na maioria dos distritos, enquanto sondagens opositoras veem vantagem até de 5 pontos para o peronismo. Verdade é que foi até mais, né? Foi uma vantagem de quase 12 pontos. Ou 15 pontos, sei lá. Faço convite aí pra Atlas Intel fazer pesquisa na Argentina, porque aparentemente os estudos de pesquisa na Argentina são uma merda, né? Enfim. Depois de uma forte recessão seguida de uma recuperação surpreendente, a ponto de alcançar consecutivos superávites históricos, a economia argentina entrou em modo de estagnação. Depois de alcançar de 25% em janeiro, a inflação argentina recuou para 2% ao mês, segundo o último dado, mas ainda segue em 36% na taxa interanual. Economistas dizem que a inflação estagnou, mas em patamar ainda alto. Pois é, 36% é uma inflação alta pra caralho. É muito mais baixo do que era a Argentina, mas ainda não chegou nos níveis, tipo, suíços da parada.
nível próprio Brasileiro, brasileiro, né? Tipo assim, a gente tem um cenário, uma inflaçãozinha bem leve, assim, incomoda, mas não muito. 2% ao mês já. Cara, já é chato. já é desconfortável pra caralho. É aquela coisa de seu salário cada mês vale menos. É. Mas assim, acho que atrapalhou um pouco da performance do Milei, que estabilizou a queda da inflação, né? Sim. Ele conseguiu dar-lhe uma porrada, desceu forte, mas tá 2% desde que a gente foi lá. Pois As é. pessoas estavam comemorando 2%, a gente foi pra o que? Era junho? Abriu, cara. Abril, cara. Em abril eles estavam comemorando 2%, e ainda tá em 2%. Então, Pois é. Além disso, as aposentadorias e pensões para pessoas com deficiência estão muito abaixo do mínimo para a cesta básica. E os vetos do presidente para reajustar os valores têm desagradado até mesmo sua base eleitoral no Congresso. Então, literalmente, ia ter reajuste do valor da pensão para aposentadoria e para a pessoa com deficiência. Ia ter esse reajuste, o Milei foi lá, vetou. Não vai reajustar a pensão para o deficiente. E aí o argentino, que está muito acostumado a receber bonança do governo, até que ponto uma pensão para um aposentado ou um deficiente é uma bonança? bonança é foda. Mas que seja. É um direito. É, Um direito garantido. e aí eles estão putos. Eu acho muito interessante porque o Eudaimonia Enjoyer, né? Ele fez a coluna sobre o governo da Argentina, a gente até fez um vídeo. A gente cobriu. Foi o melhor artigo sobre a economia da Argentina que eu já vi escrito, porque trouxe muita informação nova. E uma delas é que a grande estratégia... Como que o Milei conseguiu os superávites fiscais, né? Foi basicamente não reajustando direitos garantidos. Então, o fato que o Milei não queria reajustar aposentadoria e pensão para deficiente... Não é uma coisa tipo, não, o Milei estava sendo particularmente cruel com essas pessoas. Não. Toda a estratégia dele de reduzir gasto do governo era de... É meio baseado nisso. É baseado em não reajustar, entendeu? Sim, essa foi o único tipo de manifestação que a gente viu quando estava na Argentina. Não teve nada muito grande também, não. Mas a gente viu manifestação em favor das pensões de pessoas incapacitadas, né? Pessoas, inválidas, né? Isso. Pensão por invalidez. E a gente viu muito, muito velho, né? Meio largado na rua, assim, em situação de dificuldade. Mas como bem dito pelo Eudaimonia Enjoyer, essa é basicamente a estratégia para salutar as contas do governo. A Argentina tem uma tradição muito longa de pensão e de bolsa, né? Enfim, a oposição... Bonança, é o que eu falei. Ah, você é um velho de 90 anos. Bonança. Trabalhou a vida inteira. Trabalhou a vida inteira, tá sendo sustentado pelo Estado. Bonança. Mas Brincadeira, tá, pessoal? é óbvio que é brincadeira. Esse cara, porra, é óbvio que ele tem que se aposentar, né? Mas na Argentina tem muito pensionista. De verdade, assim. Tem muita pensão. E aí o pessoal que é oposicionista, né? A galera do meio do Milei, do Macri, assim, chama os caras de planeiros. São os caras que estão recebendo planos sociais. E aí esse reajuste também passam por isso, sabe? Só que essa é a parte que não dói aos olhos, claramente. Que é o cara que, tipo... Porra, ficar ganhando um dinheiro lá do Ministério, sei lá, do Ministério da Agricultura, por qualquer porra de serviço que na verdade não faz nada. É tipo um agitador pra reunir votos peronistas. Esse é o argumento da oposição, né? Que os caras ficam recebendo esses benefícios sociais pra poder meio que fazer uns currais de votos que são muito, porra, profundos mesmo, sabe? Tipo, tem um distrito peronista, é cheio de planeiros, os caras são tipo agitadores do Peron. Sempre foram, né? Enfim, parte do reajuste vai na veia desses caras também, mas acaba afetando o aposentado, o inválido. Coitado, né? Pois é. E aí tem o respeitado índice de confiança no governo, medido pela Universidade Torquato di Tella, que a gente falou muito dela já. Grande universidade. Também caiu quase 15% em um mês, né? O que é bizarro. Yeah. Tipo, caraca, como é que o índice de confiança cai 15% em um mês? A É o Argentina escândalo de corrupção... A Argentina é um povo muito passional, né? Sim, e aí o escândalo de corrupção da irmã do Milei foi o seguinte... Basicamente, vazou um áudio de um funcionário do governo dizendo que estava rolando os remédios de medicamentos para pessoas com deficiência estavam sendo superfaturados e 3% de todo o dinheiro estava indo para o bolso da Karina Milei. Por enquanto, isso está em fase de investigação e etc, então ainda não foi confirmado, mas já foi o suficiente para ferrar um pouco a popularidade do Milei. É aquilo, será que isso é verdade ou não? Cara, não faço a mínima ideia. Isso me parece um esquema meio surreal, né? Mas vai saber, né? Parece que ela tá perseguindo pessoalmente deficientes físicos, né? Eu acho que isso ajuda a explicar um pouco da impopularidade do esquema. Mas é aquilo, né? Também tá em fase muito preliminar. Chegaram a ter as manifestações contra o Milei, né? Não sei se você viu que chegaram a jogar uma pedra no carro dele, né? E tava chegando ali na Casa Rosada sempre ficam uma galera meio ajustadora, assim, né? Meio baderneiro, vai. Aí, enfim. Aí o Milei tava chegando pra trabalhar e quase tomou uma pedrada, né? Pois é. Mas, cara... O cenário é esse, os peronistas também estão divididos, foi o que eu falei, né? A Cristina Kirchner tá brigando com o Axel Kicillof, que ele provavelmente vai ser o próximo cara, né? Vamos ser sinceros, a Cristina Kirchner está literalmente presa. Tá presa, né? Mas e o Alberto Fernandes é tipo, considerado amplamente o pior presidente da história da Argentina, né? Pois é. Mas é isso. Então,
resta a gente ver em outubro como vai ser a eleição. Pode ser... Quais são os riscos, na minha opinião, né? Deixa eu botar aqui na cara do Milei, né? Quais são os riscos, na minha opinião, do governo Milei? É o seguinte, pode ser que a popularidade dele fique uma merda até outubro e ele se ferre na eleição. Isso seria muito ruim. Outro risco é o Milei enveredar pelo caminho do Macri. Que é tipo, tô ficando impopular, quer saber? Vou parar de fazer as reformas, vou começar a, tipo, gastar mais dinheiro, a cagar pra ter superávit, eu começar a rodar um déficit. Vou parar de gerir o câmbio da forma mais rígida e começar a descaralhar o câmbio pra ter benefício. Eu sinto que esses são os dois principais riscos, os dois seriam péssimos. Se eu fosse o Milei, o que eu faria? Cara, não sei, mas a situação dele tá bem difícil, sabe? Cara, ele pegou um tremendo problema, né? Ele deu, tipo... eu acho sobre o risco de popularidade do Milei, né? Enfim, ele tem a minoria absoluta na Câmara, nas câmaras federais, na Argentina hoje. Conseguiu governar, enfim, a coalizão dele, o partido dele é fundado no ano da eleição dele. Então é uma zorra do caralho, na verdade. Não tem nenhuma tradição, não tem nenhum... O grupo político, ele tem um grupo um grupo muito próximo de economistas que ele tem longa relação, mas a nível Eles não são, tipo, enraizados. Não é uma máquina política, tipo, bem estruturada. Não tem estrutura, não tem tradição, tem pouca dispersão pelo território argentino, então, enfim... Por acaso, um pouco da coisa que eu vi, assim, cara, tem um bando de oportunista também dentro do La Libertad Avança. Tá, tu vai na Patagônia, não tem um mileísta lá na Patagônia, entendeu? Então é um cara meio com 7-1 que toma conta. Nem sei se a Patagônia é o melhor exemplo, mas enfim. Mas aí tem pouca dispersão nacional, tem pouca dessa coisa de entrar fundo dentro das comunidades, tem nenhuma tradição política. Então, porra, o Milei está muito fodido no âmbito legislativo federal. O que salvou, que conseguiu ele fazer governar, é que o presidente argentino, diferente do brasileiro e do americano, em muitos sentidos... O americano até que é bem americano também. Melhorou bastante desse último tramo, mas o presidente argentino manda bastante. Manda muito mais do que o brasileiro. Muito mais, né? O decreto do presidente argentino, ele vale até a suspensão em segunda ordem. Então, ele consegue decretar, baixar, e aí depois o legislativo tem que se movimentar, o judiciário, para embargar a parada. Então, tem eficácia imediata. E o sonho do Milei era, cara, a gente tá tendo várias vitórias, então as vitórias que ele conseguiu foi tipo, o câmbio na Argentina sempre foi fixo, aí ele tinha mudado no câmbio fixo para um negócio que é tipo crawling peg, que é um câmbio meio que semi-fixo, sabe? Ele vai desvalorizando segundo um planejamento, aí depois ele tinha feito com que o crawling peg fosse menos forte, tava com esse planejamento de conseguir só tornar o câmbio totalmente flutuante, ele conseguiu um empréstimo no FMI, que também solidifica muito a posição de reservas internacionais na Argentina. Isso é tipo uma discussão que a gente não tem no Brasil há muito tempo, porque o Brasil tá suave de reserva internacional há muito tempo, mas para a Argentina tudo isso é muito importante para a estabilidade da economia. Ele conseguiu todas essas vitórias, e aí meio que a teoria do governo Milei era, cara, a gente conseguiu vencer várias vitórias, aí vai ter eleição legislativa, a gente vai conseguir, cara, estourar a boca do balão, vai conseguir talvez ter uma maioria, se não tiver uma maioria absoluta, vai conseguir pelo menos fazer algum tipo de coalizão com acordos para ter um apoio no Congresso, e aí sim a gente vai conseguir passar as reformas de maneira permanente. Então, ao invés de ser só um decreto presidencial, vai ser uma lei propriamente dita, eventualmente voltando um kirchnerista, um peronista, o cara vai ter dificuldade de reverter, etc. Só que, cara, tudo isso meio que bota em risco, né? Agora, o fato que o Milei não é tão hegemônico assim quanto estava projetado para ser, bota em risco a ideia de que talvez o Milei tenha um congresso oposto a ele de qualquer maneira, talvez até mais organizado, com um pouco mais de elan, porque venceu uma eleição, que antes o kirchnerismo estava muito desmoralizado, né? O governo do Alberto Fernandes serviu pra, destruir a esperança política da galera de esquerda na Argentina, sabe? Não, o Alberto Fernandes, ele, que é o cara que conduziu a Argentina pelo Covid, é considerado amplamente, muitos argentinos, o pior presidente da história inteira do país, assim. Até por argentinos que eram peronistas ou kirchneristas. Exato. Muita gente meio que abandonou o barco ali nessa altura do campeonato. E, cara, a Argentina que é um país que já tiveram alguns presidentes bem ruins, assim. Teve presidente que teve que ser evacuado de helicóptero da Casa Rosada porque ele ia ser, assassinado por mob, sabe? Isso nos anos 2000, sabe? Depois do Curralito, depois pesquisa aí. Foi o plano Collor dos argentinos. Então, cara, o Milei, eu acho que ele tava fazendo um pouco da aposta, quase um blefe, né? De que ele seria popular. Porque ele ia continuar tendo essas vitórias de natureza econômica, só que... E ele é muito da força eleitoral dele é memética e é jovem, né? Então, é a parada do jovem lá, falando fenômeno Bariala, Milei esclave, não sei o quê, toda essa porra, e ficar botando meme dele, serra elétrica, etc. Vem muito disso. Eu acho que isso depende... O lado triste disso tudo é que realmente mostra que
qualquer pessoa é viável eleitoralmente, se for, sei lá, interessante o suficiente, se estiver falando a verdade o suficiente, mas tem um lado triste, né, que é meio que você depende de um pouco de frescor. Então, é natural que o candidato pode ser legal, mas, a minha visão, tá, o candidato pode ser muito legal, mas o governo dificilmente vai conseguir ser legal. Assim, Exato. Outra coisa que eu ligado? acho que mostra é que tem uma assimetria entre a esquerda e a direita. Quanto menos institucional for a direita, maior é a assimetria também, que é, por exemplo, a Cristina Kirchner tá literalmente presa. Mesmo assim, o Javier Milei tá com, tipo, um probleminha de corrupção. De novo, por enquanto é um probleminha. Pode ser que se torne um problemão, mas por enquanto tem um áudio, Boato, basicamente. né? E aí isso já ferra pra cacete a popularidade dele. É tipo, cara, meu irmão em Cristo, a Kirchner tá presa por corrupção. E aí quem se ferra é o Milei, sabe? É um pouco de assimetria. Um negócio parecido com o Lula, assim, no Brasil. Tipo, enfim, a gente no canal nem fica criticando tanto o Lula, porque tanta gente faz isso. E Batido. Que é batido, mas o Lula... Ele participou, né? Um dos maiores esquemas de corrupção da história. Prova, canalha. Da história do mundo. Prova que o pedalinho era dele. Que foi o Petrolão, sabe? Ele podia não ser, caraca, o Paulo Roberto Costa que tava ali articulando as paradas, mas porra, ele tava, sabe? Sim. Não era doleiro, né? Exato. Sabia. Mas ele, enfim, foi um dos principais beneficiários dessa parada. Todo o esquema de apoio político dele dependia disso, mesmo assim o povo foi lá e reelegeu ele, sabe? Parece que tem certos problemas que punem mais a direita, punem mais o cara não institucional do que o institucional. Corrupção, eu diria que é um deles. Eu acho que a gente consegue ver um pouco disso com o Trump também, sabe? Sim. Tipo, o Joe Biden, velho, totalmente retardado, gaga, mídia, aqui ó, silêncio. Aí o Trump tá com um probleminha na mão, o nego já fica, Trump tá moribundo, sei lá o que e tal. É uma simetria que a direita enfrenta, que é o fato que a grande mídia, a mídia institucional, etc., ela tende a ser mais à esquerda, então ela vai ser mais dura contra a direita que contra a esquerda. Outra simetria, que é mais específico para a Argentina, pega também o Brasil, na Argentina talvez seja o país que é mais forte do mundo, é que toda a cultura política é baseado no Estado ficar dando coisa para as pessoas, entendeu? É o Give Orange Economics. Give Orange Economics. Então, a partir do momento que você para de dar laranja, as pessoas ficam tipo, pô, vamos supor, a Argentina economicamente tava um caos, tava horrível. Todo mundo fala, meu Deus, não, tá horrível, tá horrível. Vamos votar na coisa mais radical possível pra mudar. Milei, pá! Votam no Milei porque tá horrível. Aí ele melhora um pouco as coisas. As pessoas começam a respirar. Aí começa a respirar e o nego automaticamente fica, caraca, eu gostava de receber meio que uma mata do governo. Aí o nego reverte pro que era sempre. Aí o Milei fica meio tipo, caraca, mas, pô, vocês não percebem. Achei que a gente tinha chegado ao consenso que era ruim, sabe, que isso gerava um problema e tal. Mas não, as pessoas meio que só revertem a posição natural delas, que é tipo, não, eu gosto de só receber coisa do governo e tipo... Piorou, né? Minha vida. O público nem tem tanto... O público não pensa no longo prazo, sacou? Não, eu acho que alguns comportamentos eles são meio pegajosos, assim, né? Meio que eles tendem à repetição. Então, tipo, a partir do momento que você cria cultura eleitoral baseada em distribuir as coisas, né? E aí a Argentina tá vivendo esse dilema desde os anos 50, pelo menos, a ascensão do Perón. Aí já tem, cara, 70 anos. De costume de, cara, vai dar um negocinho ali, dá um negocinho ali, dá um negocinho ali. Todo mundo acaba que, no fim das contas, o país não funciona, mas que todo mundo tem uma benessezinha, quase todo mundo, né? Na Argentina o negócio é realmente, cara, muito widespread. É uma parada bizarra, o nível de subsídio que tinham, assim, logo antes do Milei. E aí o cara corta e, naturalmente, o padrão de vida do cara cai, né? Ele deixa de ter o subsídio e as coisas ficam muito mais caras. A impressão que a gente teve lá na Argentina é que as coisas estavam extremamente caras. Extremamente caras. Pra gente tava muito caro em parte por causa do câmbio semifixo lá deles, né? Exato. O real acabou sendo, né, se fudeu um pouco nessa dinâmica, assim. E a gente foi no ápice da parada, né? Foi na paridade do dólar com o peso. Então tava caríssimo. E aí eu imagino que pros próprios argentinos também. Apesar de que a gente ficou lá em Caba, né? Que é um lugar mais bacana e tal. Aí você tem a galera ricaça lá também que comendo assado e a vida continua. Mas eu imagino pro argentino working class ou até pro argentino assalariado, assim, funcionário público, ele não ganha muito dinheiro. É como se um médico formado pela Universidade de Buenos Aires trabalhasse no serviço público ganhasse, cara, uns 6 mil reais por mês, assim, entendeu? Não é muito dinheiro. É uma sociedade completamente diferente, também muito mais escolarizada, tem muito mais médico per capita, enfim. Desigualdade na Argentina é muito menor do que muito no Brasil. Muito menor, é diferente. Então é meio que a coisa se move meio que pela classe média mesmo, vai. Sim. E aí tem uma classe média colada. A Argentina é propriamente um país de classe média. O Brasil, ele tem uma classe média grande. Porque o Brasil é imenso, né? Porque o Brasil é imenso.
Mas o Brasil também tem muitas pessoas propriamente paupérrimas, assim. Sim, sim. É muito regional no Brasil, é óbvio isso. É Sim. tipo, via de regra, pessoas paupérrimas estão mais concentradas no Nordeste, no Norte. Pessoas mais classe média é mais espalhado pela Ou Paulistânia. nos bolsões de pobreza, né? Ou nos bolsões de pobreza urbanos, que são as favelas e tal. Mas a Argentina tem muito menos dessa pobreza extrema. Muito menos. E eu diria que a elite brasileira ela é mais, tipo, suntuosamente rica do que a elite argentina. Muito mais, né? Tipo, muito mais. O Brasil é mais desigual das duas formas possíveis, sabe? Sim, a Argentina é dificílimo você ver assim, a demonstração pública brutal de pobreza, assim. Tipo, o cara... Sei lá, é raro tu ver um Rolex na rua, assim. Você tá lá Caralho, tu fica vendo um bando de Rolex na rua? Mas aqui é no Rio? lógico, coisa que chama atenção. Não, no Rio é por outros motivos, mas em São Paulo você vê. Quais são as lojas de Rolex que tem no Rio de Janeiro? Fala aí pra galera. Tem uma no Leblon, tem uma em Ipanema e tem uma do lado da Assembleia Legislativa Estadual, entendeu? São as três que tem. E eu não vejo Rolex perto de nenhuma das três, enfim, que seja. A parada é que em São Paulo você vê, tipo, o cara andando de Mercedes, o caralho. Aí no São Rio Paulo você vê. carrão, São Paulo você vê carrão. No Pra meio do Rio caralho. também, cara. Se for pra Barra, você vê carrão, assim, é normal. Na Argentina você não via porra nenhuma, cara. Tu pode estar na parte mais rica da cidade e você não vê, entendeu? A gente viu, tipo, uma BMW o tempo todo que a gente tava lá. Exato. Era um cara roncando pra caralho ela. O cara Perto da Casa Rosada. Não sei se você se lembra disso. lembro vagamente disso. Mas, mas uma cidade seria- muito diferente. É muito, muito, muito diferente. Apesar de, é latino-americano, pô, tá aqui do lado e tal. Cara, é muito brutalmente diferente. Mas por que a gente tá falando isso? É porque você tá assistindo, pode ser um cara que, sei lá, é meio classe média, ou até classe média alta que mora em São Paulo, que fica tipo, cara, o governo meio que não me dá nada, sabe? Tipo, Sim, sim, se o governo cortasse o Bolsa Família, não ia afetar muita gente, sei lá, no Paraná, sabe? Iria afetar muita gente no Nordeste. Só que na Argentina é diferente. Na Argentina, se o governo cortar, tipo, Bolsa Família, tá afetando propriamente as pessoas classe média, entendeu? porque tinha uns benefícios que era tipo, cara, vamos subsidiar o preço do trigo. Afeta todo mundo. Ou da gasolina, tinha isso lá. Exato. Aí, pô, todo mundo que abastece tá tendo desconto. O custo das coisas também tá meio que tá diminuindo, Exato. entendeu? E não era Então, só um benefício, tipo, a gasolina é Era a subsidiada. porra Não, tipo, toda. a gasolina, a energia. aluguel, trigo, energia, tudo, cara. Tudo era subsidiado. Eu penso, cara, que um pouco que o Milei talvez não tenha feito cálculo ele, no início do governo dele, cara, ele realmente... Ele teve ali um momento difícil, logo de cara, né? Os indicadores sociais da Argentina pioraram rápido. E logo depois ele conseguiu reverter. A inflação, cara, descaralhou, sumiu, assim. A situação, as coisas pareciam estar apontando para um cenário muito melhor rápido. Mas aí depois deu uma estagnada, né? Não conseguiu manter essa sequência de vitórias, assim, pra você ver. A própria questão da inflação, eu não tenho a menor noção de como explicar. Mas o fato de estar estável em 2%, porra, vai lá, quase 6 meses... Quase meses não, né? Uns 4 meses, vai. Já é meio que a coisa perdendo elan, perdendo energia. Eu sei também que, como eu falei, o grupo político do Milei é cercado de amadores e é uma coalizão meio não ortodoxa. Cerca de amadores, imagina igual o Bolsonaro quando ele subiu. Exato, qualquer um exato. se elegeu, tipo, 2018. Exatamente. Se você falasse, sou o cara do Bolsonaro, ele se elegia pra qualquer cargo. Exato. E as pessoas minoram muito a importância disso no Brasil, enfim, porque a gente tá ainda vivendo o aftermath do Bolsonaro, enfim. Talvez ele morra em breve, mas enfim. Tem um savoir-faire da política que não ensina na faculdade. Que é do trato, do negócio de você ter o teu eleitoradozinho ali, enfim, várias coisas que são importantes que você só aprende fazendo ou aprendendo de quem fez. E aí, se você é uma elite política ascendente, assim, uma coisa muito violenta, tipo Milei, você só não aprendeu e você não sabe fazer, isso é ruim. E aí, parte de quem trazia isso pro Milei era a vice dele, que era uma mulher que nem era libertária. Era mulher do tipo católico mega conservador argentino, que também é uma facção que não existe no Brasil, mas é uma facção relativamente influente na política argentina, foi muito importante na ditadura militar. E aí tu via também o Milei até mudando um pouco o discurso dele, porque ele é um instrutor de sexo tântrico, sabe? Ele é um maluco, ele é solteirão convicto e tal. Essa informação precisava constar nesse episódio. Sim, o Milei literalmente dava aulas de sexo tântrico, mano. Sabe? Aulas. Você pagava... Professor! Propriamente professor. Talvez ele nem cobrasse. Mas ele era o professor da parada. Então, ou seja, ele é um cara solteirão, sem filho, etc. Imagino. Ele casou com. Ele tava junto da mulher que era apresentadora de TV, loura turbinada e tal. Ele é um cara mais conservador do mundo, natural. Até por conta da posição política dele. Mas a vice dele era, tá ligado? E aí você via, por exemplo, a questão feminista lá na Argentina é forte pra caralho. Foi um dos primeiros países a avançar a legislação do aborto aqui na América Latina. O Milei falava contra. Ué. Era o libertário? Então é uma coalizão meio engraçada, assim, não é uma casa tão fechada. Mas pra Cara, mim, enfim, apesar de ter colocado meio uma nota triste, assim, nesses comentários do governo do Milei,
tá longe de acabar o experimento, tá? Eu Sim. acho. Eu não sei se o nego já tá prestando que ele vai se fuder no Legislativo Federal. Mesmo que se foda, ele ainda vai poder seguir com os decretos malucos dele, sabe? Cara, mas eu acho que se eventualmente o Milei cai e volta, tipo, um peronista lá, Alberto Fernandes, só reverte tudo que ele fez. Porra. Cara, eu vou ficar muito triste pela Argentina, mano, sério. Porque a Argentina é um país que é, puta, um País potencial maravilhoso, absurdo né? É bom demais. pra ser um país incrível assim. E aí o Milei tentou fazer com que a Argentina saísse do atoleiro, sabe? De tipo, sabe, balde de siri, uma pessoa puxando a outra pra baixo e tal. Ele tentou dar uma chance da Argentina meio que respirar e sair dessa coisa de você nivelar por baixo, sabe? Que é tipo, cara, não, a gente só vai... Sempre vai ser tipo, cara, todo o dinheiro que a gente tiver, a gente só vai entregar pras pessoas que, sem elas trabalharem e tal. Que é uma forma muito ruim de você ter uma civilização que faz coisas grandiosas, assim, sabe? O Milei vai... Cara, Um país puta, muito disfuncional. Tava um país muito disfuncional, né? O Milei deu uma ajustada. Apesar das coisas terem ficado mais difíceis por enquanto, o Milei deu boa ajustada, cara, Sim. E, cara, eu acho que vai ser... Se o Milei eventualmente for derrotado, eu acho que vai ter um recado global também, tá? Porque o Milei é um dos caras meio... Dos principais caras meio dessa direita pós-2010 aí, sabe? O Trump, obviamente, é o principal, mas o Bolsonaro entrou e caiu. Vai estar sendo preso. O Milei tava tendo sucesso na Argentina e o Bukele... aparentemente tá bem estável lá em El Salvador, né? Tem que ver até que ponto alguém vai conseguir alguma coisa na Europa. Só que o Milei se ferrando é um revés global, assim, pra esse grupo também, sabe? É meio dissidência, assim, né? Essa nova direita. Cara, pra mim, o Milei era o discípulo mais amado pelo Trump, assim. Mais do que o Bukele até. Hoje em dia não parece tanto, mas... Porra, na época da campanha, o Trump chegou a incorporar, assim, elementos da campanha do Milei. O Elon Musk era pra ser meio que o Milei, a versão Estados Unidos, né? Ele ficou completamente, enfim, bêbado, né? Toda essa questão, enfim. Faltou sexo tântrico, mano, pra estabilizar. Faltou clonagem de cachorro pro Elon Musk, enfim. O Milei era meio que o discípulo mais amado, assim, em termos de desregularizar, liberalizar. O Elon Musk adorava ele, adorava mesmo ele. Ele chegou, ele foi em todos os eventos lá da posse do Trump, o caralho, apareceu em tudo, era super querido. Cara, se ele tomasse uma derrota pra... Enfim, eu tenho até... Assim, aí entra um outro Alberto Fernandes, beleza. Vai fazer Alberto Fernandes shit. Vai fuder a Argentina. Vai fuder a Argentina, basicamente. E aí, o que vem depois, né, Exato, cara? porque isso é até meio assustador, a ideia, Pois é, né? porque o Milei, ele já foi um ciclo de radicalização com relação ao Macri, né? Foi tipo, caralho. os argentinos falaram, não, tá. E Peronismo, jovem, né? o peronismo tá ruim. Vamos botar um negócio diferente. Vai botar no Macri. Aí o Macri não era radical o suficiente, pelo menos a narrativa histórica que tá sendo montada tá meio que sendo essa. Aí voltou o Fernandes, destruiu a economia da Argentina, foi um fracasso bizarro. Pior presidente da história, gente. Aí entrou o Milei, que é tipo, porra, tá, o Macri não era radical o suficiente, vamos botar o Milei. Milei é bem radical. Aí se o Milei fracassar também, tipo, caralho, meu irmão, o que vem depois, sabe? Eu sei, mas eu não quero falar. Mas é medonho, né? Porque Sim. é isso, o eixo de radicalização econômico, o Milei já é o máximo possível, né? Pra ser mais radical do que o Milei, você tem que pensar em outros eixos. Sim, e o Milei, porque eu acho que esse é um aspecto também que as pessoas não analisam o suficiente, é um fenômeno muito jovem. Ou seja, ele é muito forte entre o eleitorado sub-25, sub-30, no geral, e é um fenômeno masculino também. Então, tipo, pra mim é seguro imaginar que, por mais que o governo dele seja derrotado ou não seja tão frutífero quanto as pessoas imaginaram, né? Que ele ia solucionar a questão O imaginário por trás do Milei não vai morrer, argentina. assim. Isso não vai acabar, entendeu? Exato. Tipo, essas gerações mais novas argentinas, elas já são profundamente mileístas, assim. E aí a gente não... É engraçado até, né? Como a cobertura de política argentina é tão merda e tendenciosa no Brasil. Tipo assim, cara, demérito para todos os jornalistas que tocaram na matéria. Pouco dado, sabe? Mas se você pudesse analisar, sei lá, a demografia também desse perfil eleitoral, você ia ver claramente essas distinções que eu tô falando, entendeu? Você ia ver claramente uma luta do jovem contra o novo, do masculino contra o feminino. Pois é. Isso diz mais do que qualquer coisa pra mim. Mas, pra concluir, a verdade é que tem que prestar atenção nas eleições em outubro. E aí, quando isso acontecer, a gente faz vídeos cobrindo... E tem que ficar de olho no negócio da Karina Milei também, né? Da Karina Milei, é verdade. É que isso pode virar uma ultra pica, assim, uma dica. Vamos ver. Pois é, mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago também, se você quiser apoiar o nosso trabalho. Tem 2 planos, um de 12 e outro de 25, para você acessar o melhor do nosso material, um conteúdo mais aprofundado, né, mais denso. E também apoiar esse trabalho que acontece todos os dias aqui no YouTube. Exato. A gente faz lives na Kik meio-dia, lendo textos filosóficos, Aristóteles, Nietzsche, etc. Entra no link, tá na descrição. Yes. Meio-dia de segunda a sexta-feira. E
Siga no Twitter, o meu arroba é pessoa A99. Meu arroba novos clássicos, eu roubei arroba da pessoa. Muito obrigado. Valeu.